como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Assenta e faz uma oração. Pede a Deus uma palavra para o seu coração, para a sua vida nessa noite. Mas ao pedir, tome a atitude de receber, de ouvir, de perguntar: Senhor, eu estou aqui nessa noite com a igreja reunida num culto de louvor, o que o Senhor quer dizer a mim? Jesus disse que quando pedimos, buscamos, batemos, nós recebemos. Pai, obrigado por essa noite preciosa, obrigado por nossas crianças, por essas vozes melodiosas, cantando e expressando uma verdade necessária para a vida das famílias. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nós temos um Pai celestial, que se importa conosco, e nós também tivemos pais, e ainda que eles possam ter sido relapsos no seu dever, nós estamos aqui, porque o Senhor é cheio de misericórdia. Bendito seja o teu nome, fala ao nosso coração, no nome de Jesus. E o povo de Deus diz o que, gente? Amém, assim seja. Nessa noite, o Senhor colocou muito claramente no meu coração que eu deva continuar falando com os pais. Mas essa mensagem não é só para os pais que estão aqui. É para você que é pai e vai acessar essa mensagem aí através da transmissão. Mas é para você que é mãe, para você que é avô, avó, tio, tia, porque a palavra de Deus traz ensino, confronto e chamado para todos nós na missão dessa vida. O pastor, conferencista, escritor Myles Munroe, lá de Nassau, nas Bahamas, ele escreveu um livro preciosíssimo. O título do livro, se você puder acessar, compre e leia, porque vai te ajudar muito. Entendendo o propósito e o poder dos homens. E ele nos lembra que os homens da nossa geração estão confusos. Claro que ele se refere à maioria, pelo seu papel, pelo seu chamado por Deus, e principalmente como ser um bom pai. Você ainda é jovem, você está noivo ou namorando, pretende se casar, você já se casou, mas ainda não teve filhos, essa palavra também é para você. Um pai deve representar a paternidade de Deus para os seus filhos. Homens de todas as nações carecem da habilidade para serem bons pais. Muitos nunca foram ensinados como ser um bom pai. Outros não tiveram exemplo de seus pais porque não tiveram bons pais. A realidade, meu irmão, minha irmã, é que vivemos em um mundo onde a família está quebrada. Lares sem pai, pais ausentes, pais apenas de corpo presente, mas que não se importam, não se incomodam, não querem se envolver. Gente que já abandonou as suas responsabilidades. A paternidade abençoada por Deus é um chamado tremendo, porque ela é indicativa da própria natureza de Deus. Preste bem atenção, nenhum pai terreno será perfeito, mas Deus providenciou instruções da sua palavra, e por isso nós devemos ficar atentos para elas, porque elas podem nos ajudar, ainda que nós estejamos em algum momento da caminhada, como pais,
neste mundo. Então eu gostaria de que essa mensagem fosse como uma aula. Nós vamos usar alguns quadros aqui e vamos pensar um pouquinho. O que é um bom pai, segundo a palavra de Deus? Então vamos lá para o nosso primeiro slide. Vamos lá. E vamos falar todos juntos. Um bom pai deve representar a paternidade de Deus para os seus filhos. Deve representar a paternidade de Deus para os seus filhos. Vamos ver alguns princípios. O primeiro deles, o próximo quadro. Repita comigo, vamos lá? Um bom pai conhece e ama o Pai Celestial. Lá em João capítulo 20, versículo 17, depois ali da ressurreição, Jesus dá um recado e diz para os discípulos: diga-lhes que eu estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o Deus de vocês. Nós podemos mostrar a nossos filhos a nossa confiança e dependência de Deus. Nós podemos fazer com que os filhos saibam que nós amamos o nosso Pai Celestial. Há uma preocupação muito grande, natural, de pais deixarem uma herança para os seus filhos. Mas a maior de todas as heranças que nós podemos deixar aos nossos filhos é o Deus a quem amamos e a quem servimos, para que seja também o Deus da vida deles. Na Bíblia nós encontramos, principalmente na Antiga Aliança, várias citações dos patriarcas, dos seus filhos, dizendo: o Deus de meu pai, o Deus de nossos pais. Então é uma pergunta necessária para todos nós respondermos. Nós conhecemos e amamos o Pai Celestial, já entregamos nossa vida em completa dependência dEle? Segundo princípio, vamos lá para mais um quadro. Diga comigo: um bom pai ama e cuida da mãe de seus filhos. Mais importante do que dar presentes caros, cobiçados por essa geração, aos nossos filhos, é demonstrar respeito, consideração e amor para com as esposas e mães. Crianças assimilam tudo que veem, elas observam como o seu pai trata a mãe deles, que é a pessoa mais chegada, mais importante na sua vida e na sua caminhada. O apóstolo Pedro, 1 Pedro 3, versículo 7, maridos, sejam sábios no convívio e tratem suas esposas como a parte mais frágil, de forma que as vossas orações não sejam interrompidas. Consideração, amor, respeito, boas palavras dentro do lar, cuidado com as discussões que muitas vezes tem que acontecer, os debates sobre alguma coisa, mas os filhos precisam ver o amor dos pais para com as suas mães. Terceiro princípio, mais um quadro. Vamos juntos? Um bom pai ama verdadeiramente os seus filhos. Ama verdadeiramente os seus filhos. Isso é mais do que pagar as contas. Isso é mais do que dizer: não deixe faltar nada. O que vocês estão reclamando? Tudo que pedem, eu me mato de trabalhar para dar. Mas amar não é comprar presentes caros, ou dar presentes, ou sustentar financeiramente somente. Amar é ser um presente. E nós precisamos rogar a Deus que nossos filhos nos vejam como um presente de Deus na vida deles. O Pai Celestial
amou tanto o mundo, diz a palavra João 3,16, que deu o seu Filho. Deu o seu Filho. Amar seu Filho significa estabelecer um padrão para eles. A vida humana na face da terra sempre foi marcada pela transgressão, rebeldia e pecado, e muito difícil, mas nos dias atuais a vida é confusa, complexa. A geração que está aí diante de nós tem acesso a coisas que nós nunca imaginamos, nunca tivemos quando éramos crianças, e ficam muitas vezes perplexos. As crianças precisam de alguém que possa dizer para eles: este é o caminho que você precisa seguir, e isso é amor. Mas preste atenção, amar os filhos, segundo a palavra de Deus, também significa corrigir, repreender, disciplinar. Se você ama seus filhos, corrija-os. A Escritura aos Hebreus diz que não há filho realmente que o pai não corrija. E a correção pode parecer um desencorajamento, um constrangimento, mas ela produz frutos preciosos e abençoadores. Então, pais, e eu me incluo aqui, se você ama seus filhos, corrija-os de acordo com a palavra de Deus. Quarto quadro, vamos lá, quarto princípio. Houve um tempo que os crentes traziam uma cadernetinha e anotavam, mas você pode ouvir depois e anotar. Isso é importante, para passar para outros, para abençoar outros. Diga: um bom pai é responsável pelos seus filhos. Vivemos hoje na filosofia da liberdade sem limites. Lembro-me de um tempo atrás que alguém, policial, militar, veio falar comigo, que ficou perplexo, porque lá no posto de atendimento, recebeu um menino de 15 anos, que queria fazer um boletim de ocorrência contra o seu pai. E ele foi perguntar o que era, ele disse: não, ele está me tirando da cama cedo demais e me aborrecendo. Vivemos um tempo em que filhos ameaçam os pais, se corrigidos, de procurar o conselho tutelar. Vivemos um tempo onde parece que as pessoas acham que crianças são capazes de saber o que é certo, o que é possível para a sua vida. Pais têm sido até ameaçados, se corrigem os seus filhos. E essa é uma filosofia, este é um princípio que se espalha pelo mundo incrédulo, como uma característica de libertação, de liberdade, de autoafirmação. Mas não é o que diz a palavra de Deus. E nós não podemos nos omitir de dizer isso. Os pais têm responsabilidade diante de Deus de criar os seus filhos. As crianças não vão se fazer sozinhas. É responsabilidade. Ser pai não é só ter a capacidade de procriar, isso é fácil demais, e nós estamos vendo isso por aí na sociedade. Mas pais têm responsabilidade com os seus filhos. Conversava ainda dias atrás com alguém que ministrou algumas palestras, eu também estive lá uma vez, no chamado Centro de Reeducação de Menores, aqui na nossa cidade, onde tem menores que já cometeram 3, 4, 5 crimes, eu ouvi ali contar, e a maioria das histórias está por trás de meninos que foram sendo conduzidos na vida pela própria vida, pelas próprias pessoas das ruas, porque os pais se omitiram, ou muitas vezes foram totalmente irresponsáveis. Devemos ser cuidadosos com as pessoas que ensinam, que cuidam, que convivem com os nossos filhos,
precisamos ser responsáveis. E para ser responsável, pai, querido pai, você tem que ter tempo para estar com eles. As demandas, as exigências da vida hoje fazem isso ser muito difícil para um pai, mas não podemos esquecer, os filhos são prioridade máxima, enquanto estão conosco. Modernos e atualizados estudos da psicologia, da didática, dessa questão toda de aprendizado, de formação, dizem que até os 8 anos é a melhor janela de oportunidade, de pais ensinarem os filhos, transmitirem a eles um caráter cristão que possa fazê-los vencedores. Quinto princípio, vamos lá? Um bom pai, vamos para o 5. Pode passar, por favor. 5. Diga comigo, um bom pai ensina e instrui os seus filhos. Mas vamos ver o 6 também. Pode passar o 6 agora, porque está dentro da mesma coisa. Diga, um bom pai treina e disciplina os seus filhos. Repita, por favor, ensina e instrui, treina e disciplina. Oséias capítulo 11, verso 3, verso 4, o Senhor diz: mas fui eu que ensinei a Efraim a andar. Deus dizendo do seu compromisso com seus filhos, com o seu povo. Os pais em amor ensinam através de suas experiências na vida. Temos uma história, uma tradição de filhos seguirem a profissão do seu pai. Havia isso muito, não é? Marceneiros que aprendiam com os pais, ferreiros e assim por diante, eletricistas e tudo mais. Ainda temos, embora seja de menor intensidade. Mas treinar é uma oportunidade de conduzir as vertentes da vida. Provérbios 22, 6 diz: treina a criança no caminho que deve andar. Treinar é condicionar. Por quê? Miles Monroe diz assim: ele pode se autocondicionar. Nossos filhos, por serem da raça humana, da geração pecadora de Adão, eles já nascem com o espírito de rebelião. Você não precisa ensiná-lo a mentir, furtar, dar birra, dizer palavrões, alimentar ódio e amargura. Tudo isso já está lá na natureza pecaminosa. Condicionar é treinar de acordo com as condições e a palavra de Deus. Atenção! Alguns filhos têm uma dificuldade com os pais, porque muitos pais, às vezes, estão confundindo disciplinar com punir. Punir é diferente de disciplinar. Disciplina significa instilar caráter moral e mental, mostrar e conceder valores a uma pessoa. Assentar e explicar, tirar tempo para mostrar por que não deve ser dessa maneira, por que pessoas têm que ser respeitadas, por que o que é do outro eu não posso tirar. E isso tem que ser feito debaixo do temor de Deus. Li a história de John Wesley, e ele conta, aquele tremendo pregador da palavra de Deus, um homem que sacudiu a Inglaterra no século passado. E ele disse: não me esqueço do dia que fiz 4 anos, que a minha mãe me colocou dentro daquela tina, nas fazendas antigas, tinha aquela tina de madeira, né, para me dar banho. E falou: Wesley, hoje você já tem 4 aninhos, você já pode compreender. E eu quero falar para você sobre o meu Salvador, que eu estou orando a Ele para que seja também o seu Salvador.
e falou para ele de Jesus, e ele jamais esqueceu daquele dia. Mais um princípio, vamos lá, o 7º. Diga: um bom pai, o quê? Encoraja os seus filhos. 1 Tessalonicenses 2, a palavra diz do verso 11: vocês sabem, pais, que tratamos a cada um como um pai trata seu filho, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para seu reino e glória. Aqui tem 3 responsabilidades de um pai: encorajar, confortar e advertir. Alguns filhos nunca ouviram uma palavra de incentivo dos pais. Agem como se não fizessem nada certo. Encorajamos as crianças para irem lavar a louça. E se elas deixam cair água no piso, fazer algum tipo de coisa ali que não fica tão ordeira, nós vamos lá e criticamos. Não devemos fazer assim. Encoraje: muito bem, você conseguiu lavar, olha, vou te ajudar a limpar aqui, da próxima vez, cuide assim, assim, coloca esse pano aqui. Às vezes, as crianças estão tentando ajudar, tirando a louça da mesa e quebram um copo. Ah, mas você é desastrado, não faz nada certo. Está errado. Encoraje seus filhos naquilo que estão tentando fazer, mesmo que não sejam perfeitos, e não vão ser. Me lembro muito quando fui ensinar meu filho mais velho a andar de bicicleta. E a gente naquele negócio, né, às vezes o filho pedindo, todo dia pedindo, mas chega um dia do banco, cansado de trabalho, vamos ali um tempinho, e aí não faz assim, e começamos a ficar nervosos e ansiosos, porque nós sabemos, mas eles não sabem. Encoraje seus filhos, ore, ensine, passe para os seus filhos a convicção que o Pai Celestial te dá como crente que você é. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você também pode, meu filho. E todas as coisas significa todas as coisas. O crente vive na dimensão da palavra de Deus para todas as demandas da vida. Mais um princípio, o 8º, vamos lá. São 10, viu, gente? Já estamos terminando. Um bom pai faz o quê? Conforta seus filhos. Filhos também precisam ser confortados. Você os encoraja quando fazem algo certo, ou quando você quer aperfeiçoá-los em alguma coisa? Muito bem, você está indo na direção certa. Olha, você errou nessa e nessa coisa aqui, mas por causa disso e daquilo. Nós precisamos entender que vai haver momentos, e está acontecendo nessa geração cada vez mais cedo, em que eles estarão desmotivados, magoados, confusos ou desiludidos, e nessa hora precisam de conforto. Pode ser alguém muito novinho ainda, 4, 5, 6, 7, 8 anos, quantas frustrações as crianças estão tendo hoje na escola, quanta dificuldade de aprendizado, quanto problema com professores e professoras que talvez não estão dando a atenção devida, ou sendo desencorajadores. Para ser um confortador, você precisa ser acessível aos seus filhos. Você precisa e tem de saber o que está passando na vida deles. Nós precisamos muito de graça de Deus, num tempo onde a família de noite está um na televisão, outro no quarto, outro na sala, com seu celular, e ninguém sabe de ninguém.
Ou somos crentes que desafiam o modo de viver desse mundo, ou vamos ser honestos e reconhecer diante de Deus que o nosso cristianismo está sendo apenas da boca para fora. Nós temos um grande confortador. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, diz: o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. E quando pais e filhos se juntam e choram diante de Deus, recebem a bendita consolação. 9º princípio, vamos lá. Um bom pai adverte seus filhos. Busquem uma vida correta, mas cuidado para não confundir advertir com ameaçar. Não ameace seus filhos. Aquela história de se eu vou fazer isso, aquilo outro. Precisamos aprender a advertir no sentido de 1 Tessalonicenses 2, verso 12, para que vivam de maneira digna de Deus. E este verso, ele está dizendo sobre advertências espirituais. É responsabilidade de um pai advertir seus filhos das consequências de dar as costas para Deus, de rejeitar a Deus, de viver a vida como se Deus não existisse. É necessário que os pais que amam o Senhor tenham a coragem de dizer isso, mas para isso precisamos viver na presença de Deus. Precisamos viver e orar para que nossos filhos possam dizer assim: se eu obedecer a meu pai, então estarei obedecendo a Deus. Eu sei que meu pai sabe o que é melhor, porque eu vejo Deus na vida dele. Eu quero que o Deus de meu pai também seja o Deus da minha vida. E esta é a oração que precisamos fazer. Finalmente, 10º princípio, vamos lá? Um bom pai não provoca os seus filhos. Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, antes criai-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Precisamos ter muito cuidado com duas coisas principalmente, são muitas, mas duas destacam: impaciência e aspereza. Quando o patrão, o empregado, o funcionário, o colega de trabalho, o amigo trata você com a aspereza, você não fica irado? Você não fica irada, minha irmã? Provoca uma ira. Por isso que a palavra diz: irai-vos e não pequeis, porque a ira é uma emoção que vem assim à flor da pele naquela hora. Então, os pais não podem agir com impaciência e aspereza com seus filhos. No texto, treinar e instruir estão como o oposto da provocação. Então, não provoque, treine. Não provoque, instrua. Precisamos mostrar o amor e a bondade de Deus. São 10 princípios simples. Não estou dizendo nenhuma novidade. É algo que nós sabemos, temos aprendido na caminhada cristã, mas é preciso, talvez, que a gente pare um momento. Esse tempo é tão duro, resistente para ouvir, que talvez você que me ouve, e essa palavra nos inclui a todos, nesse dia dos pais, paremos um pouquinho, escutemos o alerta de Deus. Não importa, mas agora eu fico triste porque meu filho já está assim assado, minha filha foi por esse ou aquele caminho. Não nos esqueçamos que nós conhecemos, servimos e pertencemos ao Deus restaurador.
Então, sempre é tempo de perguntar qual será o nosso legado para os nossos filhos. Não sabemos o dia que vamos partir daqui, mas o que eles recordarão de nós, a respeito da nossa jornada e da nossa caminhada. Provérbios 17:6 diz que os pais são um orgulho para seus filhos. Com certeza está se referindo a pais que têm esses princípios. Ainda é tempo, o tempo é sempre hoje. Há um provérbio chinês que eu gosto, que ele diz que a melhor ocasião de plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, porque hoje você já teria fruto, sombra, não é? Mas o segundo melhor momento de plantar uma árvore é hoje. Então sempre é tempo, e quando nós vamos à presença de Deus e oramos e nos prostramos diante dEle, Ele com certeza há de primeiro nos perdoar. Precisamos de perdão pelo muito que erramos como pais. Precisamos nos arrepender, porque muitas vezes nós não tínhamos a orientação clara do que fazer. E a partir de sermos perdoados, nós vamos para a palavra preciosa de 2 Coríntios 5,17, que nos diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ore pelos pais da sua família. Ore por você mesmo. Ore pela sua esposa. Esposas, orem pelos seus maridos. Mães, clamem a Deus sabedoria. Se você é uma mãe que está criando filhos sozinha, peça a Deus sabedoria, graça e misericórdia. Se você é uma avó que está cuidando de filhos que foram abandonados pelos pais, rogue a Deus misericórdia. Ame a igreja de Cristo. A igreja é o lugar onde essas crianças que estavam aqui cantando aprendem princípios para a vida. Precisamos acordar, despertar, porque esse é o tempo. Esse é o tempo. E o Pai Celestial, como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Feche os seus olhos. Apresente a Deus a sua oração. Peça a Ele que aquilo que o Espírito Santo falou com você nessa noite, através da palavra de Deus, você tenha coragem, ousadia, graça, auxílio e ajuda do alto céus, da graça de Deus, da presença de Jesus, da unção do Espírito Santo, para mudar o que tem que ser mudado, para continuar fazendo o que deve ser feito, para ver restaurações. Ó Deus, tem misericórdia de nós e dos nossos filhos. A Tua palavra diz que a promessa é também para os nossos filhos. E nós te pedimos nessa noite, graça do Senhor, palavra que chegue na mente e entre no coração, que pais que ousarem tomar uma atitude, vejam milagres acontecendo na sua casa, na sua família, e que o Senhor restaure e traga de volta o que foi perdido, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus.